Boa tarde, gente. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo da última aula, que foi sucessão ecológica, hoje a gente vai resolver alguns exercícios. E reforço para vocês uma coisa muito importante, que é acompanhar sempre essas resoluções de exercícios, porque vão ter coisas, às vezes, que são detalhes ou coisas mais específicas, que quando a gente trabalha nos exercícios, essas coisas elas ficam mais claras. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade então aos exercícios. E o primeiro exercício dessa aula, então, é aqui da nossa federal. Vamos lá. Extinção primária é o desaparecimento de uma espécie decorrente de impactos ambientais causados por ações humanas. A extinção primária de uma espécie pode ter como consequência a extinção de outra espécie. Nesse caso, fala-se em extinção secundária. A probabilidade de ocorrer extinção secundária vai depender de diversos fatores, entre os quais as características da espécie em risco e da sua interação com a primeira espécie extinta. Assinale a alternativa que reúne características que levam a uma maior probabilidade de ocorrer extinção secundária. Então, só para resumir tudo isso que a gente leu ali, basicamente ele diz o quê? Que tem dois tipos de extinção. Quando uma espécie é extinta, a gente chama de extinção primária, e se uma espécie for extinta por causa da extinção de outra espécie, daí é uma extinção secundária, ok? E tudo isso vai depender da relação que essas duas espécies têm, ok? Ou nesse caso que elas tinham, né? Porque uma foi extinta. Então, pensando nisso, a gente tem que associar o quê? Para que uma espécie afete a outra de tal forma que a extinção de uma extingua a outra também, ou pelo menos chegue a colocar ela em risco, elas têm que ser muito conectadas, certo? Uma tem que interagir bastante com a outra. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa planta e no seu polinizador. Se eu vou extinguir o polinizador, aquela planta ela vai sofrer muito com esse impacto. Porque quem leva o pólen dela para as outras plantas ali, da mesma espécie, é o polinizador. E se eu acabei extinguindo esse polinizador, vão ter sérias consequências, talvez até mesmo a extinção da planta, ok? Então a gente tem que pensar o quê? Que esse grau de especialização da interação, ele tem que ser alto, ok? Então elas têm que estar bem relacionadas, tem que ter uma interação forte entre elas. Que nem esse exemplo de um polinizador e uma planta, certo? Outra coisa, por mais que eu tire esse polinizador ali, certo? A planta, para ela correr risco de extinção, ela tem que ter uma resposta evolutiva mais lenta. Por que mais lenta? Porque se ela tem uma resposta rápida, ela consegue contornar a falta do polinizador, então ela consegue viver tranquilo sem ele, ok? Então, mas se essa resposta evolutiva for lenta, então ela vai sofrer mais com a extinção lá do polinizador, beleza? E o último ali é bem isso desse exemplo que eu dei para vocês, que seria esse grau de dependência, certo? Um polinizador e a planta que ele poliniza são intimamente ali dependentes, certo? Ela fornece alimento para ele e ele faz o papel de espalhar o grão de pólen dela pelo ambiente aí, beleza? Então, tem que ter uma alta dependência entre essas espécies. Então, a questão aqui que fala para gente de uma alta especialização entre a interação, uma resposta evolutiva lenta e um alto grau de dependência entre essas espécies, é a alternativa B. Isso daqui talvez fique mais claro para vocês quando vocês tiverem as aulas sobre evolução, porque daí a gente acaba vendo mais aspectos envolvendo essa questão evolutiva aqui que foi tratada no tópico intermediário. Tudo bem? Próxima questão. Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma clímax.
ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária. Então vamos lá. Primeira alternativa, vamos ver se ela é verdadeira. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Isso é verdade. Porque o que seria essa produtividade primária bruta? É basicamente tudo aquilo de matéria orgânica que é produzido na comunidade. Se a gente para pensar, dentro de uma floresta, que seria um exemplo de comunidade clímax, e lá no comecinho, quando ainda está ocorrendo a colonização, com certeza tem uma produção muito maior de matéria orgânica numa floresta do que no ambiente que está no início da colonização, certo? Então, realmente, essa é verdadeira. E a 2? A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Eu vou dizer para vocês que isso daí é verdade. Por quê? Porque a principal diferença entre a produtividade primária bruta e a líquida é que na líquida a gente está levando em consideração o consumo daquilo que é produzido, certo? Então, se a gente pensa lá no comecinho, quando o ambiente está sendo colonizado, eu vou ter organismos produzindo matéria, mas tem poucos seres vivos consumindo aquilo. Já numa floresta, apesar de eu ter uma grande produção de matéria orgânica, eu também tenho um grande consumo dela, certo? Então a produtividade primária líquida, ela acaba sendo muito maior no início da colonização do que no final, lá quando a comunidade já atingiu o clímax, por essa questão de consumo, ok? Eu tenho muito mais consumo lá na comunidade clímax do que na comunidade pioneira, que ainda está nos primeiros estágios de desenvolvimento. Então é verdade isso daqui também. E a última ali. A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Daí a gente não pode levar em consideração, não. Justamente porque quanto mais avança a sucessão, mais complexas são as relações entre os seres vivos que vão sendo criadas ali. Então, a complexidade do nicho ela é progressiva com o desenvolvimento da comunidade. Então, na comunidade clímax é que eu tenho uma grande complexidade de nichos. Lá no comecinho, na comunidade pioneira, essa complexidade é muito baixa em relação ao que se vê numa comunidade clímax. Então, a gente fica como alternativas corretas a 1 e a 2, que por consequência nos dão a letra D. E vamos dar continuidade, então. Continuando, então. Questão 3. Sobre o processo de sucessão ecológica, é correto afirmar que 1. A produtividade primária líquida, que é alta nas fases iniciais da sucessão, diminui à medida que o clímax vai sendo atingido. Então, é o que a gente comentou na questão anterior. Ou seja, à medida que a minha comunidade vai atingindo o clímax, eu tenho um aumento da produção de matéria, mas ao mesmo tempo eu também aumento esse consumo de matéria, ok? Então, realmente, lá nos primeiros estágios da sucessão, o que eu produzo é muito maior do que eu consumo, ok? Então, a primeira está certa. A 2. Não há modificações do ambiente durante o processo de sucessão, embora ocorram modificações nas espécies. Totalmente errado, certo? Porque é justamente a modificação que o ambiente sofre que vai permitir ele ser capaz de abrigar cada vez mais espécies e espécies diferentes. Não está errado. A 4. Cada comunidade que vai surgindo durante a sucessão recebe o nome de estágio geral, tornando-se mais complexa com o surgimento de novos nichos ecológicos. É isso aí, que é o que a gente também comentou lá na última questão. À medida que a minha comunidade vai se desenvolvendo,
eu vou tornando os nichos que eu tenho ali cada vez mais complexos. As relações, elas aumentam, as interações, acaba tornando a coisa mais complexa. Então tá certinho. E a 8. Ocorrerá o processo de sucessão primária em uma área de cultura abandonada? O que está errado aqui é que não é sucessão primária. Como a gente viu lá na aula, o que vai acontecer aqui é uma sucessão secundária. Por quê? Porque esse ambiente aqui, um dia, ele já possuía uma comunidade clímax, mas que sofreu algum desastre, alguma coisa ali, que destruiu aquela comunidade. Então, quando uma nova comunidade for surgir ali, vai ser por um processo de sucessão secundária, ok? E não primária. Então a 8 está errada. E a 16. A biomassa total aumenta ao longo da sucessão e se estabiliza quando o clímax é atingido. Então é isso aí. Por biomassa total, a gente está falando da produção lá primária bruta. Tudo aquilo que é produzido ali, de matéria orgânica. E realmente, à medida que a minha comunidade vai atingindo o clímax, isso daí vai aumentar. Então a 16 também está correta. E se a gente somar tudo isso, temos 21. Próxima questão. Aqui na questão 4, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, porque quando a gente for trabalhar as aulas de relações ecológicas e também nas aulas de fungo, a gente vai entender melhor as características desses organismos que são os líquens, que é a resposta da questão, ok? Por quê? Porque os líquens, eles são organismos formados pela relação mutualística entre algas e fungos, ok? Pode ser também entre cianobactérias e fungos, mas no geral, falou em um organismo formado por algas e por fungos, a gente está falando de líquens, ok? Essa outra parte aqui que fala de sorédios, que são estruturas de dispersão, a gente vê melhor nas aulas de fungo, tudo bem? Então, especificidades dessa questão em si vão ficar mais claras nas aulas que vão vir por aí, beleza? Mas a gente tratou aqui na aula de sucessão deles, porque justamente líquens são um dos organismos pioneiros que vão ajudar a colonizar ambientes, ok? Questão 5. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se chegue a uma comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é... Para a gente responder essa questão aqui, vou fazer um resumo geral, que é o que? A gente não pode considerar a letra A, porque basicamente o que ela diz é que a quantidade de matéria orgânica que é produzida e o número lá de espécies, ele se mantém igual ao longo de todo o processo, e isso não é verdade. Porque o que acontece ao longo do processo é eu ter cada vez mais produção de matéria orgânica, então eu aumento a minha biomassa, certo? E eu tenho cada vez mais diversificação de espécies. Então eu tenho cada vez um número maior de espécies, beleza? Então, com esse conjunto de coisas, a gente tem que a alternativa E é a correta, beleza? Porque à medida que a comunidade vai se desenvolvendo, eu aumento a matéria bruta, a matéria orgânica produzida, e também aumento a quantidade de espécies que eu vou ter ali, ok? Então é uma coisa proporcional, aumenta a quantidade de matéria orgânica produzida e aumenta o meu número de espécies, beleza? Então é a letra I. E finalizando aqui com as duas últimas questões. Questão 6. Considere as afirmativas. 1. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações graduais na constituição das comunidades de organismos? Perfeito, correto. 2. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão,
A comunidade correspondente é a comunidade clímax. Exatamente, que nem a gente falou. Quando a comunidade ela atinge o clímax, ela atingiu lá sua estabilidade. Ela é autossuficiente, por assim dizer. 3. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta inicialmente, atingindo o ponto mais alto no clímax, estabilizando-se então. É isso aí. Cada vez que a gente avança ali na sucessão, a gente está diversificando o número de espécies. E quando finalmente ela atinge o clímax, a gente estabiliza essa diversificação. Ok? Porque na teoria, todas as espécies mais aptas para estar naquele ambiente já estão ali. E por último, numa sucessão ecológica, ocorre aumento de biomassa? Exatamente. Cada vez que a comunidade vai avançando na sucessão, ela vai produzindo mais matéria orgânica. Então a gente aumenta essa biomassa. Então, se todas estão corretas, a alternativa que a gente marca é a letra B. E só para finalizar aqui, questão 7. Os ecossistemas naturais estão em constante modificação, como se fossem um organismo vivo. Eles passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Sucessão ecológica é o nome que se dá a essa série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema até atingir a comunidade clímax. A respeito das sucessões ecológicas, assinale a alternativa correta. As espécies pioneiras são as que primeiro se instalam em um determinado ambiente, podendo ser autótrofas ou heterótrofas. O que está errado aqui? Não adianta ter espécie heterótrofa na colonização lá, porque o que elas vão consumir? Certo? Ainda não tem nada sendo produzido ali. Então, no início de tudo, a gente tem que ter espécies autótrofas, ok? As heterótrofas chegam posteriormente, quando aquele ambiente ele já está um pouco mais estável e tem matéria, biomassa, né, suficiente para que outras espécies ali, consumidoras, consigam aproveitar isso, beleza? Então, por isso que está errado essa. Letra B. No início da sucessão, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração. O que ele quer dizer aqui? Basicamente que o que é produzido de matéria orgânica é muito maior do que é consumido. E é isso mesmo. A gente viu lá que a produção primária líquida é muito maior no começo do que quando a comunidade atinge seu clímax. Então, por isso que é a letra B. Por que não são as outras? Letra C. O número de nichos ecológicos permanece o mesmo em todos os estágios? Não. A gente já viu que os nichos vão se tornando cada vez mais complexos à medida que eu avanço na sucessão. 7. Somente seres eucariontes podem agir como espécies pioneiras? Falso. A gente tem bactérias que são espécies pioneiras. Essas bactérias vão realizar fotossíntese ou quimiossíntese, ok? Então, não é só seres eucariontes. Seres procariontes, também podem ser pioneiros. Letra E. Em uma comunidade clímax, o consumo de CO2 pelas plantas é sempre maior do que a produção de CO2. Por que essa alternativa aqui também não pode ser? Aqui, basicamente, está dizendo que o quê? O consumo de CO2, a gente pode assumir a fotossíntese, certo? Perdão, o consumo de CO2... exatamente, a fotossíntese, perdão, gente. E a produção de CO2 a gente considera como a respiração, beleza? Então, ele diz o quê? Que na comunidade clímax, a gente tem uma produção, a gente tem uma fotossíntese maior do que uma respiração? Não. Quando a gente está na comunidade clímax, o consumo de CO2, ou seja, a fotossíntese, ela é menor do que a produção de CO2, ou seja,
eu tenho mais respiração do que fotossíntese. Beleza? Então por isso que está errada essa daqui. E com isso, então, a gente encerra essas nossas aulas de exercícios e nos vemos de novo lá na aula 8. Um grande abraço para todos vocês.